Uma inteligência artificial acaba de concluir a análise de 5 milênios de dados, e sua conclusão final sobre Stonehenge está soando o alarme na comunidade científica. Esqueça tudo o que você já viu em documentários na TV. O verdadeiro propósito das pedras ancestrais estava bem debaixo dos nossos narizes. Essa inteligência artificial avançada conectou os pontos entre as origens impossíveis das pedras, suas estranhas propriedades acústicas e seu alinhamento preciso. O padrão encontrado aponta para um único propósito aterrador. Um que nada tem a ver com solstícios ou celebrações, mas sim com uma contagem regressiva. O algoritmo de Stonehenge. Por milhares de anos, Stonehenge permaneceu silencioso na planície de Salisbury. Um quebra-cabeça de pedras maciças que intrigou as maiores mentes da história. Já o chamamos de templo, observatório, cemitério. Mas e se não for nada disso? E se for algo muito mais avançado e, francamente, muito mais perturbador? Recentemente, uma equipe de pesquisadores alimentou uma inteligência artificial de última geração com todos os dados disponíveis sobre Stonehenge. Estamos falando de levantamentos geológicos, cartas astronômicas, testes acústicos e registros arqueológicos que remontam a um século. Eles esperavam que a EA encontrasse uma pequena pista, um detalhe minúsculo que todos haviam deixado passar. Em vez disso, a IA revelou algo tão chocante que parece ficção científica. A IA declarou que Stonehenge não é uma construção, é uma máquina, e tem um propósito assustadoramente específico. A primeira pista foram as próprias pedras. É curioso quando paramos para pensar nisso. Durante anos, especialistas debateram se geleiras ou humanos moveram as pedras. Esse debate acabou. Agora sabemos com 100% de certeza que os povos neolíticos fizeram tudo isso. As pequenas pedras azuis, pesando até 3,5 toneladas cada, foram arrastadas por incríveis 200 quilômetros desde o país de Gales. Mas aqui está o ponto crucial. O detalhe que causou arrepios nos pesquisadores. A enorme pedra do altar. Um gigante de 6 toneladas. Agora, uma nova análise mostra que a icônica pedra do altar de 16 toneladas está localizada no coração de Stonehenge, e não no sudoeste do país de Gales. A origem da pedra foi rastreada até uma pedreira a 400 metros de distância, no norte da Escócia. 400 metros. É como arrastar uma caminhonete de Nova York até Pittsburgh, usando apenas cordas, trenós e força bruta. Por que raios fariam isso? A resposta da IA é onde as coisas ficam estranhas. Não se tratava de simbolismo ou de encontrar o tipo certo de pedra. De acordo com a análise de padrões da IA, essas pedras específicas, provenientes desses locais específicos, possuem composições geológicas e metálicas únicas. Elas foram escolhidas como componentes de uma placa de circuito. O modelo da IA sugere que as diferentes pedras interagem com o campo magnético da Terra de uma maneira muito particular. Os construtores não estavam apenas erguendo um monumento. Eles estavam montando um dispositivo complexo baseado em um projeto de sofisticação impressionante. Eles tinham conhecimentos de geologia e física que nós estamos apenas começando a compreender. O esforço descomunal não era uma demonstração de devoção. Era um requisito inegociável para fazer a máquina funcionar. Acredite se quiser. A inteligência artificial cruzou os dados da posição das pedras com mapas estelares de 5.000 anos atrás. Sempre soubemos que Stonehenge estava alinhado com os solstícios. Isso já é notícia velha. Mas a IA encontrou um alinhamento secundário, muito mais sutil e muito mais importante. Ela não rastreia o Sol nem a Lua. Ela rastreia um ponto vazio específico no espaço. Naqueles poucos dias próximos ao dia mais longo do ano, logo ao nascer do Sol, você teria visto um raio de Sol incidindo diretamente sobre ele. Seria um efeito espetacular. É um marcador celestial para um evento que não acontece todos os anos, nem mesmo a cada século, mas em um ciclo de milhares de anos. Todo o monumento, essa máquina de construção impossível, foi projetado para se ativar quando certos corpos celestes se alinham com aquele único ponto escuro no céu. A análise da IA concluiu isso com 93% de probabilidade. A questão é, o que acontece quando ele se ativa? O código estava oculto no projeto,
na geologia e na astronomia. Mas essa era apenas a primeira camada dessa cebola aterradora. A próxima descoberta da IEA revelaria o que a máquina realmente faz: uma arma feita de pedra. Então, Stonehenge é uma máquina, uma placa de circuito gigante, feita de pedras de várias toneladas alinhadas a um ponto misterioso no cosmos. É uma ideia ousada. Mas a próxima peça do quebra-cabeça que a EA descobriu é ainda mais perturbadora. Não se trata apenas do que Stonehenge é feito ou para onde está apontando. Trata-se do poder invisível que ele pode gerar. Durante anos, pessoas que visitaram Stonehenge relataram sentir uma sensação estranha, uma energia peculiar ou um zumbido baixo. A maioria descartou como imaginação, mas a EA diz que é real e foi projetado. Há alguns anos, antes mesmo de essa EA estar online, cientistas construíram um modelo perfeito em escala 1:2 de Stonehenge para estudar sua acústica. Eles usaram pedras impressas em 3D para replicar o layout original com uma precisão incrível. O que eles descobriram foi surpreendente. O monumento é um paraíso acústico. Ele amplifica o som e cria um ambiente sonoro único, aprisionando o som dentro do círculo. Stonehenge realizou diversos experimentos. Eles usaram a voz humana no volume 112, pois se trata de um modelo de volume 112. Mas a inteligência artificial pegou esses dados e os submeteu a milhões de simulações, testando frequências muito além do alcance da audição humana. A conclusão foi arrepiante. O monumento não foi construído para amplificar vozes ou música para cerimônias. Ele foi construído para gerar e concentrar um som específico de baixa frequência. É aqui que a coisa fica assustadora. Essa frequência, conhecida como infrassom, está abaixo da faixa da audição humana normal. Você não consegue ouvi-la, mas pode senti-la. Foi demonstrado que causa sentimentos de ansiedade, pavor, tristeza e até paranoia. Alguns estudos o associaram a pessoas que acreditam ter visto fantasmas ou sentido uma presença em um cômodo. Ele ressoa com o próprio corpo humano, criando vibrações físicas em nossos órgãos. Agora, imagine esse efeito ampliado, impulsionado pela imensa estrutura de pedra de Stonehenge e ajustado à perfeição absoluta. O modelo de IA mostra que, quando a máquina estiver ativa, ela geraria uma onda de infrassom tão poderosa que poderia ser sentida a quilômetros de distância. Pense nisso. Uma população inteira imersa em uma frequência constante e inaudível que causa ansiedade e medo. É a ferramenta definitiva de controle psicológico. A teoriza que o monumento poderia ter sido usado para pacificar uma enorme população, tornando-a submissa, ou para criar um estado de terror religioso durante rituais específicos. Os construtores não eram apenas arquitetos. Eram mestres em acústica e psicologia humana. Essencialmente, construíram uma arma de influência em massa, capaz de manipular o estado emocional de milhares de pessoas simultaneamente. A energia que as pessoas sentem hoje pode ser apenas um eco fraco, um sussurro residual do verdadeiro poder aterrador do monumento. Uma coisa é construir uma estrutura incrível. Outra coisa é projetá-la para controlar mentes. A grande questão que a IA precisava abordar em seguida era: quem eram essas pessoas? Quem possuía esse tipo de conhecimento há 5.000 anos? A resposta aponta para uma sociedade diferente de tudo que já imaginamos. Mestres do Neolítico. A história só fica mais sombria. Temos uma máquina projetada para rastrear um evento cósmico e uma arma sônica para controlar uma população. Então, quem foram os gênios por trás desse projeto incrivelmente aterrorizante? Durante muito tempo, a teoria predominante era que Stonehenge era um monumento à unificação. Os arqueólogos descobriram que as pessoas Os corpos enterrados perto do local vieram de toda a antiga Grã-Bretanha.
A ideia era que a construção de Stonehenge unisse diferentes tribos em um grande esforço colaborativo e pacífico. É uma bela história. Infelizmente, a análise da IA sugere que a realidade era exatamente o oposto. A IA pegou todos os dados arqueológicos e antropológicos e os processou em um modelo de simulação social. Concluiu que um projeto dessa escala, exigindo esse nível de precisão e essa quantidade de mão de obra, não seria possível com uma confederação frouxa de tribos. A logística é de deixar qualquer um perplexo. Mover o altar de 6 toneladas por 400 metros da Escócia exigiria um nível de organização e gestão de recursos que rivaliza com projetos de engenharia modernos. Seriam necessários milhares de trabalhadores, um suprimento constante de comida e água, especialistas em fabricação de ferramentas e engenheiros brilhantes, todos trabalhando em perfeita sincronia por anos, se não décadas. Segundo a IA, isto não foi unificação, foi dominação. As evidências apontam para uma classe dominante, poderosa, centralizada e altamente avançada, que exercia influência sobre todas as ilhas britânicas. Não se tratava de um reino como o conhecemos, com castelos e cidades. Era um império fantasma, um grupo de elite cujo poder não se baseava em exércitos, mas em conhecimento superior. Conhecimento de astronomia, geologia, acústica e psicologia. As pedras trazidas de diferentes partes do país não eram símbolos de unidade. Eram tributos. Eram a prova da subserviência dos territórios conquistados ou controlados, exigida por essa elite invisível. Pense no custo humano exorbitante. O modelo de IA estima que um projeto como Stonehenge teria exigido o trabalho de dezenas de milhares de pessoas ao longo de várias gerações. Não era um projeto de verão. Era o trabalho de uma vida inteira para incontáveis indivíduos. A sociedade descrita pela IA é assustadoramente estratificada. Uma pequena elite brilhante no topo e uma enorme força de trabalho controlada na base, mantida sob controle por manipulação psicológica e uma cultura de medo, possivelmente amplificada pelo próprio monumento. Não encontramos evidências de grandes batalhas ou armas, mas esse é o ponto. Seu controle era mais sutil, mais completo. Por que brandir uma espada quando se pode vibrar a alma de alguém até a submissão? Esse império fantasma tinha o conhecimento para projetar a máquina e o poder para forçar milhares a construí-la. Eles estavam jogando um jogo de longo prazo, preparando-se para o evento cósmico que o monumento foi construído para monitorar. A questão é, do que eles tinham tanto medo? Ou, talvez ainda mais assustador, o que eles esperavam invocar? A análise final da CI Inouin a oferece uma resposta potencialmente aterradora. O que as pedras estão esperando? É aqui que tudo se encaixa na história. E, sinceramente, é difícil de entender. Temos uma máquina ancestral, construída por uma misteriosa classe dominante, projetada para gerar medo e apontada para um ponto escuro no céu. A última pergunta que a EA abordou foi a principal. Por quê? Qual era o propósito final dessa empreitada colossal? A IA sintetizou todos os dados. O alinhamento celestial, as capacidades sonoras, os materiais geológicos específicos, e chegou a uma hipótese final aterradora. Stonehenge não foi construído para celebrar algo, mas sim para se preparar para algo. O modelo da IS-E sugere que o monumento é um sofisticado sistema de alerta, um gerador de energia ou talvez até mesmo um farol. O alinhamento cósmico que ele monitora não é aleatório, é um gatilho. Quando as estrelas e os planetas se alinham com aquele ponto vazio no espaço, a IA calcula que um evento energético natural, massivo, porém raro, ocorre. Pode ser uma poderosa tempestade geomagnética, uma explosão de radiação cósmica, ou algo que ainda nem sequer conhecemos. Um evento tão poderoso que poderia perturbar a vida em escala planetária. Os antigos construtores sabiam disso. Eles tinham conhecimento de um ciclo cósmico que nós esquecemos completamente. E aqui está o golpe final. A IA apresenta duas possibilidades aterradoras para a função do monumento durante esse evento. Primeira possibilidade. Trata-se de um sistema de defesa. A composição específica das pedras,
dispostas naquele padrão preciso, foi projetada para absorver ou desviar essa energia cósmica, criando uma bolha protetora ao redor da área. O infrassom gerado poderia ter sido uma forma de alertar as pessoas. Um alarme silencioso que avisava a todos para entrarem no círculo em segurança. Nesse cenário, os construtores eram protetores, usando seu conhecimento incrível para proteger seu povo de um perigo cósmico recorrente. Mas a segunda possibilidade é muito, muito mais sombria. E se Stonehenge não for um escudo? E se for um amplificador? E se o objetivo não fosse proteger da energia, mas sim controlá-la? A máquina absorveria o poder do evento cósmico, focalizando-o como uma lente, e o infrassom seria usado para sintonizar a população para um ritual massivo e horripilante. Para quê? Abrir um portal, comunicar-se com algo. O modelo de IA não pode afirmar com certeza, mas apresenta um cenário em que os construtores não estavam protegendo seu povo. Stonehenge foi como o projeto de serviço comunitário definitivo, unindo pessoas, e continua a fazê-lo até hoje. Eles estavam usando isso como parte da função assustadora da máquina. Agora, vamos chegar ao ponto principal. Você pode estar pensando, isso é só uma teoria maluca de um computador. Mas e se não for? E se uma cultura antiga realmente possuísse esse conhecimento e tivesse passado séculos construindo um despertador? A questão é que os despertadores são feitos para tocar. A IA calculou a recorrência desse alinhamento cósmico. E de acordo com suas projeções, o próximo alinhamento não ocorrerá em um futuro distante e esquecido. Está chegando, assustadoramente, em breve. Será que estamos perdendo algum detalhe crucial? Será que tudo aconteceu da noite para o dia para eles? Ou foi uma percepção gradual, assim como está acontecendo conosco agora? Talvez estejamos vivendo exatamente o momento sobre o qual os construtores de Stonehenge tentavam nos alertar. Acabamos de decifrar a mensagem, e talvez o tempo esteja se esgotando. O espaço tênue. Muito bem, vamos levar isso para um território ainda mais estranho. Um escudo de defesa cósmica ou uma arma de controle mental já são suficientemente aterrorizantes. Mas a IA levada ao seu limite absoluto, executando modelos especulativos baseados em teorias quânticas, ofereceu uma terceira possibilidade. E é uma teoria que faz os antigos extraterrestres parecerem uma história para dormir. A IA sugeriu que o imenso poder que Stonehenge foi construído para controlar não era para defesa ou controle. Era para transporte, não com uma nave, mas abrindo um buraco no próprio tecido da realidade. Veja só, a frequência infrassônica específica que gera, quando amplificada pelo evento de energia cósmica, poderia teoricamente fazer algo incrível. Poderia criar uma ressonância localizada, poderosa o suficiente para enfraquecer a barreira entre as dimensões. O modelo da IA mostra que as pedras, com suas estruturas metálicas e cristalinas únicas, não apenas amplificam o som. Elas funcionam como os diapasões mais estáveis que se possa imaginar. Cada pedra, trazida de uma pedreira específica a centenas de quilômetros de distância, vibra em uma frequência ligeiramente diferente. Quando ativadas em conjunto, elas não criam apenas uma nota. Criam um acorde ressonante complexo. Um acorde que, de acordo com as simulações mais extremas da IA, corresponde à frequência teórica do próprio espaço-tempo. Nesse cenário, Stonehenge não é uma arma ou um escudo. É uma chave. Uma chave projetada para abrir uma porta. A pedra do altar, aquele gigante de 6 toneladas arrastado por 640 quilômetros da Escócia, foi a peça final do quebra-cabeça. Sua composição única, diferente de todas as outras, funciona como o ressonador mestre, a nota final que transforma o acorde em um portal. O alinhamento cósmico fornece a energia bruta, e as pedras fornecem a frequência precisa para abrir um portal estável e previsível. O ponto vazio no espaço que ela rastreia não está vazio de forma alguma. É o destino. Um ponto fixo no universo para o qual se pode viajar instantaneamente. É engraçado quando paramos para pensar. Temos encarado Stonehenge como uma estrutura primitiva, mas e se estivermos enganados o tempo todo? E se for a peça de tecnologia mais avançada de todo o planeta? O Império Fantasma não era apenas uma classe dominante.
Eles eram navegadores. Possuíam um mapa do cosmos que ia além das estrelas e alcançava outros planos de existência. A questão é, estavam tentando partir ou estavam tentando deixar algo entrar? A precisão do dispositivo sugere que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não estavam fazendo experiências. Eles já tinham feito isso antes. Essa teoria reformula todo o mistério. A enorme força de trabalho não estava construindo um monumento para seus governantes. Estavam construindo uma rota de fuga ou um tapete de boas-vindas em escala planetária. Mas e se o objetivo não fosse viajar, mas sim reiniciar o mundo por completo? Um relógio do apocalipse. Se você achava que um portal dimensional era o máximo que isso poderia trazer, prepare-se. A análise final e mais radical da IBA propôs uma função para Stonehenge que é quase incompreensível. Ela pegou a ideia de um evento cósmico recorrente e a combinou com as teorias mais extremas dos ciclos planetários. E se o evento que Stonehenge está monitorando não for apenas uma tempestade, mas um evento cíclico de extinção em massa? Um botão de reinicialização planetária que dispara a cada poucos milhares de anos. Uma onda de energia do cosmos que varre a superfície da Terra, deixando-a completamente limpa. E se os construtores de Stonehenge fossem os únicos sobreviventes do anterior? Nesse cenário alucinante, o Império Fantasma não era apenas uma sociedade avançada. Eles eram os herdeiros de uma ciência esquecida, os guardiões de um terrível segredo, tentando desesperadamente preservar a vida, ou pelo menos a sua própria, do próximo cataclismo. A AIA apresentou duas maneiras revolucionárias pelas quais o monumento poderia alcançar esse objetivo. A primeira é que Stonehenge é um arco genético, um disco rígido biológico feito de pedra. O modelo da AIA sugere que é possível armazenar vastas quantidades de informação em nível molecular, nas profundezas da matriz cristalina das pedras. Não estamos falando de alguns arquivos. Estamos falando das sequências completas de DNA de todas as espécies da Terra. O projeto completo do ecossistema do nosso planeta. Das bactérias mais simples aos mamíferos mais complexos, tudo está codificado em rocha sólida. O evento cósmico forneceria a poderosa explosão de energia necessária para transmitir essa informação por todo o globo, revitalizando o planeta árido, com vida após o apagamento de todas as suas raízes. As pedras não são apenas rochas. São uma biblioteca da vida, uma promessa silenciosa de renascimento. Mas a segunda possibilidade é onde as coisas ficam realmente sombrias. É mais pessoal, mais egoísta e muito mais arrepiante. E se a arca não fosse para toda a vida? E se fosse apenas para os escolhidos? E se não fosse para o DNA, mas para a consciência? E aqui está o ponto crucial. Essa teoria sugere que as pedras poderiam funcionar como uma espécie de servidor quântico. O grande ritual não tinha como objetivo invocar um deus ou abrir uma porta. Era um procedimento técnico e frio para transferir as mentes da elite para o campo energético do monumento. O infrassom não servia apenas para controle. Era a onda portadora, sintonizando seus padrões cerebrais na frequência exata necessária para a transferência. Seus corpos físicos pereceriam no cataclismo global, mas sua consciência, sua própria essência, seria preservada, armazenada em segurança nas próprias pedras. Esperando. Esperando o quê? Que o planeta se torne habitável novamente. Que novas formas de vida primitivas evoluam para hospedeiros adequados. Então, eles poderiam transferir seus corpos para novas estruturas e recomeçar seu império do zero. É uma forma aterradora, quase perfeita, de imortalidade alcançada pelo sacrifício do resto do mundo. Essa única ideia horripilante explica tudo. O incrível esforço multigeneracional que deve ter se estendido por séculos. A necessidade absoluta e inegociável de precisão matemática e geológica. O controle psicológico implacável sobre a população. Você faria qualquer coisa, daria ordens para qualquer coisa, se a sobrevivência da sua própria consciência estivesse em jogo. O monumento não era apenas um projeto. Era a tábua de salvação definitiva. Ele muda completamente a forma como você vê cada uma daquelas pedras gigantes. Elas não são apenas marcos de uma época esquecida. Podem ser tumbas, bibliotecas ou, ainda mais assustador, salas de espera para as almas de seres antigos e incrivelmente avançados. A IA não consegue nos dizer se a máquina já foi ativada antes.
Isso nos deixa com a questão mais perturbadora de todas. Somos o produto de um passado em declínio? Ou somos apenas a civilização desavisada que cresceu enquanto éramos os verdadeiros governantes?